No dia 1º de julho, a JBS colocou de férias coletivas os funcionários de Água Boa e Pedra Preta, no Mato Grosso. A Frigol parou a planta de Água Azul no norte, no Pará. Em Iguatemi, no Mato Grosso, 90 trabalhadores foram demitidos. Tudo na mesma semana. E tudo pelo mesmo motivo. Uma canetada assinada em Pequim que impôs ao agro brasileiro um tarifaço muito mais pesado que o de Trump. E pior ainda, que o governo Lula finge que não existe. É disso que a gente vai falar hoje. No dia 31 de dezembro de 2025, véspera do Ano Novo, o Ministério do Comércio da China anunciou uma cota para carne bovina importada. O Brasil pode vender até 1,1 milhão de toneladas por ano, pagando a tarifa normal de 12% de imposto. Tudo que passar disso, mais 55% de sobretaxa. Total de 67% de imposto para exportar essa carne. A regra entrou em vigor no dia seguinte e vale até 2028. Para você visualizar o que é 1 milhão de toneladas, o Brasil exportou para a China só em 2025 cerca de 1,7 milhão de toneladas de carne. Isso equivale ao abate de quase 7 milhões de bois. De cada 2 navios de carne que saem dos portos brasileiros, 1 vai atracar na China. E a nova cota 1/3 desse volume. O pedaço que ficou de fora, umas 570 mil toneladas, daria para alimentar, por exemplo, a cidade de São Paulo inteira por 2 anos. É esse o tamanho do mercado que o Brasil perdeu com uma assinatura. E a tarifa de 67% não é uma dificuldade, é uma sentença. Nenhum importador paga isso. Acima da cota, a carne brasileira simplesmente deixa de existir para o consumidor chinês. No dia 21 de julho, a alfândega chinesa confirmou que o Brasil já consumiu 80% da cota do ano inteiro. E a gente está em julho. O limite de 12 meses acabou em 7. Como o navio leva 40 dias até a China, tem carne brasileira cruzando o Pacífico agora, sem saber se embarca, pagando 12% ou 67%. Resultado, frigorífico pisando no freio, abate despencando, arroba do boi caindo e demissão no país inteiro. A conta desse estrago passa de 15 bilhões de reais por ano, mais do que o dobro de tudo que o governo federal investe por ano na Embrapa, a empresa que tornou esse agro possível, por exemplo. Agora responde rápido. Se fosse Washington fazendo isso, o Trump, qual seria a manchete do Jornal Nacional? Qual seria a manchete dos sites principais da internet? A gente sabe a resposta, porque o teste já foi feito. Quando o Trump anunciou o tarifaço americano, o país parou. Pronunciamento em rede nacional, discurso de soberania, boné, camiseta, indignação oficial em escala industrial. Só que a versão final do tarifaço americano, que entrou em vigor agora, dia 22 de julho, veio com mais de 2.100 produtos brasileiros isentos, incluindo justamente carne bovina, café, suco de laranja, os campeões da nossa pauta de exportação. Na sexta, dia 24, os americanos somaram mais uma sobretaxa de 12,5% sobre parte dos produtos, que em alguns casos chega a 37,5%. É pesado? É. Encarece e tira a competitividade de vários setores. Mas a carne brasileira continua entrando nos Estados Unidos sem sobretaxa nenhuma. Na China, o principal produto do nosso agro bate no muro de 67%. Ou seja, em dólar e em tonelada, o golpe de Pequim no agro brasileiro é objetivamente maior que o de Washington. Um virou uma crise no país todo, com direito à resposta em rede nacional. O outro virou nota técnica do Ministério da Agricultura. E aqui a história fica boa de verdade, porque a China tinha um motivo concreto para fazer isso daqui. Se você gosta de entender o que acontece por trás dos comunicados oficiais, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque é isso que vai vir agora. O pecuarista chinês estava quebrando. O preço da carne no atacado da China caiu 22% em 2 anos e voltou ao nível lá de 2013, como se o criador de 2013 lá atrás acordasse recebendo o preço de mais de 10 anos atrás, só que com o custo de hoje. Fazendeiro endividado, vendendo até as vacas matrizes para fechar a conta. Diante disso, a Associação Chinesa de Pecuária peticionou formalmente ao governo pedindo proteção contra a carne importada. E principalmente a nossa, já que o Brasil respondia por mais de 40% de tudo que a China comprava de fora. Pequim abriu uma investigação no fim de 2024, tocou o processo por 1 ano e entregou exatamente o que o produtor pediu: cota e sobretaxa. No comunicado oficial, o próprio ministério admite que o pecuarista chinês não consegue competir com o brasileiro e o protegeu assim mesmo. Repara na lição involuntária que a ditadura chinesa deu aqui. O Partido Comunista Chinês tem um pecuarista caro e ineficiente. E mesmo assim escolheu bancá-lo, porque trata segurança alimentar como questão de Estado, acima de qualquer parceria. E fez tudo isso
com um sorriso diplomático. Deu ao Brasil a maior cota entre todos os fornecedores e reafirmou a vontade de expandir o comércio. A embalagem é de amizade. O conteúdo é uma barreira que já fechou linha de abate no Mato Grosso todo. Agora compara as reações do nosso presidente. Contra os Estados Unidos, o Lula subiu o tom em público, falou em chantagem, disse que o Trump age como o imperador do mundo. O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo. Contra a China, que impôs a barreira mais destrutiva que o agro brasileiro já enfrentou, a resposta oficial é que o governo vai conversar. 7 meses se passaram desde a canetada, nenhum discurso foi feito. E esse silêncio tem nome: ideologia. O Lula nunca escondeu a admiração pelo regime chinês. Declarou publicamente que Mao Tse-tung, o homem cujas políticas mataram dezenas de milhões de chineses de fome, lutou por aquilo que achava certo. Já disse que sente orgulho quando o chamam de comunista. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E contou ele mesmo, diante das câmeras, que pediu ao Xi Jinping ajuda para regular as redes sociais do Brasil. Perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. O presidente de uma democracia pedindo conselho de moderação de internet ao chefe de um regime de um partido único, que decide o que 1,4 bilhão de pessoas podem ler. Com esse quadro, a matemática do silêncio fecha. Bater no Trump rende palanque e narrativa de resistência. Bater no Xi Jinping obrigaria Lula a admitir que o parceiro ideológico que ele admira tratou o Brasil como trata qualquer fornecedor, como uma peça descartável do interesse nacional próprio chinês. Então a tarifa americana de 25% que isenta nossa carne vira ataque à soberania. E a tarifa chinesa de 67% em cima da carne, com o trabalhador demitido em Iguatemi, vira assunto de reunião técnica. O secretário de Estado americano, o Marco Rubio, resumiu de um jeito desconfortável de ouvir. O Lula coloca o ego à frente do bem-estar dos brasileiros. Os números dessa história sugerem algo pior. Ele coloca a ideologia à frente do interesse nacional. E fica uma ironia para você levar esse vídeo. A China protege um pecuarista que perde de lavada do nosso, porque lá o interesse do país vem antes de qualquer relação. O Brasil tem o pecuarista mais competitivo do planeta, um setor que trouxe mais de 16 bilhões de dólares em 25 e o deixou pendurado em um único cliente. Esse cliente acabou de mostrar com uma assinatura de véspera de ano novo que fecha a torneira na hora que quiser. A pergunta que fica não é se a China defende o interesse dela, ela sempre defende. A pergunta é, quando o governo brasileiro vai começar a defender o nosso? Eu sou Lincoln Fracari, morei mais de 12 anos na China e vi de perto como esse sistema funciona por dentro. Se esse vídeo te mostrou o que a cobertura tradicional não mostra, deixa o like, se inscreve no canal, porque é isso que faz com que esse conteúdo chegue em mais brasileiros. Até o próximo vídeo.